Então vamos lá, meus negócios, meu segredo nos negócios, eu já falei para vocês que tudo é beta, então mudança é evolução, à medida que você vá percebendo qualquer alteração, você vai aprimorando. O Google trabalha com tudo em beta, o Google não tem versão final. O cara que falou que está com produto versão final, esse produto está morto, porque mudança é evolução. A evolução precisa, para ela, um produto ir sendo melhorado, ele precisa estar mudando, então mudança é evolução. Então vamos lá, os meus segredos eu mudei para 5 itens, não mais 4. Então autorresponsabilidade, princípios de riqueza, autorresponsabilidade, as duas leis, vamos lá. Você primeiro, você é 100% responsável pelos resultados da sua vida, e a segunda lei é que você não tem o controle sobre o resultado dos outros, então você não muda os outros. Princípio de riqueza, que você será muito rico quando ajudar os outros a enriquecer, ou você será muito rico quando ajudar os outros a resolver os seus problemas. Então, Manu, você será muito rico quando ajudar a resolver os problemas de frigobar. Então, os problemas de frigobar que o Rafael e o Papaléguas têm na operação hoteleira, você ajuda eles a resolver. É isso que vai gerar isso. Você vai criar expertise e vai resolver o problema desses caras nisso. Eles não vão focar no frigobar, porque quem está cuidando do frigobar é você. Então, ser um sucesso primeiro. Sucesso são metas. Essa foi a mudança. Vocês precisam ser um sucesso primeiro. As pessoas confundem muito achando que primeiro dinheiro para ter sucesso. Não, primeiro sucesso para ter dinheiro. Essa é a maior causa das pessoas ganharem, às vezes, na loteria, ganham o dinheiro lá, uma mega-sena acumulada, e ao mesmo tempo depois perdem, porque elas não são um sucesso. Seja um sucesso primeiro. E seja você, um sucesso primeiro. Você primeiro, tá? Você tem que ser um sucesso primeiro. Modelagem, o princípio de modelagem é que você aprende com quem sabe. Então, se você aprende com quem sabe, você nunca tente ser o melhor da classe. Se você ficar sendo o melhor da classe, muda para uma classe melhor, e sempre vai ter uma classe melhor do que a sua. Muda dela, porque você não vai estar aprendendo nada com gente que sabe menos que você, tá? Aquele papo, estou aprendendo com vocês, está cercado de nego ogro, estou aprendendo com vocês. Está aprendendo a ser ogro, não está aprendendo a evoluir, tá bom? Contágio social, que é aquela frase de Jesus, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, tá bom? Então, esses 5 propósitos no segredo dos negócios, vocês têm que observar nos negócios de vocês. Então, nas pessoas que trabalham em você. Se a pessoa é autorresponsável, viu, Manu? Por exemplo, as pessoas que você contratou no frigobar, se elas são autorresponsáveis, o Marco na cozinha, o Rafael com a equipe dele, Papalegos. Se as pessoas entendem, têm consciência do princípio de riqueza, têm sonho de enriquecer, se elas se preocupam em ser um sucesso primeiro, se elas se modelam, se elas têm contágio social, tá bom? Sucesso são metas, então sucesso é a contínua realização de um objetivo desejado, tá bom? Então sucesso são metas. O cumprimento desses objetivos é que vai te fazendo ter sucesso, tá? Primeiro somos um sucesso e depois alcançamos a riqueza. Valorize os presentes dados de graça. Esses presentes dados de graça vocês vão aprender na lei do receber, que é a segunda lei que a gente vai falar na próxima aula. Então, eu estou dando uma pontinha da minha empresa para cada um de vocês que estão participando. Valorizem os presentes de vocês, tá bom? Valorizem. Tá tudo ok aí, gente? Todo mundo me vendo? Ô, chefe, Hum, Make Money vai entrar aí, tá? Mandei o link aqui para ela. tá bom, beleza. Tá? Então, valorize os presentes de graça, perfeito? Então, eu já defini que cada empreendedor precisa ter um caderno de metas. Então, a primeira coisa que eu já estou falando no caderno de metas de vocês, eu quero que vocês escrevam os propósitos dos colaboradores de vocês. Quem já fez, finaliza agora. O propósito não é para ficar num caderno ou escrito no computador. O propósito ele é para ser lido pelo colaborador. Então, as pessoas precisam trabalhar com propósito. Então, vocês precisam entender a operação de vocês, saber que o propósito é sempre beta, ele pode ser aprimorado, então ele não pode ser uma versão final. Terminei meu propósito, ele está perfeito. Lembra que sucesso que mudança é evolução, então é muito natural que esse propósito mude. E o conceito de propósito, ele tem duas coisas, é você dizer a importância que você está contratando aquele colaborador. Então você está contratando, você não quer uma pessoa que venda tempo, você quer uma pessoa que vende expertise. Então, o propósito, ele trabalha muito no conceito da expertise da pessoa a te agregar. Por exemplo, Manu, um dos seus propósitos é ser a nossa solução em frigobar, entendeu?
você tem que ir dando o melhor desempenho. Então, você já sabe disso e o meu propósito é enriquecê-los. Então, tudo que eu faço para vocês é com o propósito de enriquecê-los. Então, o propósito, ele é claro, ele tem um dom emocional. Eu estou aqui para ajudar vocês a enriquecerem, serem empreendedores. Então, os colaboradores, vocês têm que amarrar também com o conceito de propósito, tá? Adquira um caderno de metas, porque se vocês não escreverem as coisas que eu estou mandando, por exemplo, escrever os propósitos dos colaboradores e pregar na área de trabalho dele, ou seja, na cozinha tem que ter o acrílico com o propósito, ele é emocional, o Papaléguas já tem vários exemplos, vocês consultem o Papaléguas aí e finalizem, porque isso vai ser cobrado nas visitas e nas inspeções que a gente vai fazer na casa. Anote as metas da semana e as metas de cada dia da semana e na semana anterior. Meta não cumprida, você replica para a semana para você fazer. Se vocês não tiverem esse caderno de metas, vocês não cumprem. As pessoas te interrompem e vocês vão esquecer as coisas que vocês precisam fazer. Escreva as metas da semana que vem, tá? Tenha o foco nas metas da semana que vem, tá bom? Aí a gente falou aqui as características de pobre e rico. Não tem sonho, tem metas, não tem foco, faz só o que gosta, faz o que é preciso ser feito. Rico desiste com facilidade, persiste até conseguir. Aqui são algumas características que vocês vão começar a observar no comportamento das pessoas, sabendo se vocês estão com empreendedores que têm características de pobreza ou de riqueza. Empreendedores não, colaboradores. Hábitos, a mesma coisa, se a pessoa assiste televisão, fica muito ligada em Facebook, Instagram, você vai vendo os hábitos das pessoas com relação a isso. A gente também enumerou vários hábitos. O pobre, ele vende tempo, o rico, ele estuda, vende expertise. O Papaléguas batizou a sala de TV lá, a sala de descanso, como sala dos inúteis. Eu adoro essa, porque realmente a pessoa perdeu uma hora assistindo televisão da vida dela, ela realmente não quer crescer. Então, uma recomendação que eu dou para vocês é o seguinte, cara, você quer ganhar mais na empresa, pega a tua hora de descanso e vai estudar, entendeu? Pega a tua e vai investir. Ah, se a pessoa chegar e falar que é a empresa que tem que fazer isso por ele, então ela está dizendo que é a empresa que é responsável pelo sucesso dos filhos dele também, porque ele está botando toda a responsabilidade do sucesso dele na empresa. Então essa pessoa já tem uma característica de não ser autorresponsável. Corre desse tipo de gente, tenta expandir a consciência da pessoa e ver que ela não tem autorresponsabilidade. Beleza? Aprendizagem, pobre não estuda, pobre é arrogante, porque o cara sabe que não sabe e mesmo assim continua assistindo a TV lá. E a TV da desgraça, alimentando a mente com um monte de desgraça. Tá? O rico estuda. É uma coisa que eu falei, tem consciência de suas limitações, estuda ou contrata perito. Eu dei um exemplo. Eu não quero, meu tempo é caro, eu não quero aprender sobre relógio de ponto, porque relógio de ponto não vai agregar valor para mim. Conhecimento de catraca eu tenho superficial, mas não vai agregar. Aí eu contratei um perito, que é o Renatão, que já está aí para deixarem vocês peritos nesse assunto. Não é isso que vai me agregar valor. Então, quando eu não sei, eu tenho essa consciência e contrato um perito, que é o caso do Renato. Tá? Então, as pessoas que não gostam de mudança têm característica de pobreza. As pessoas que gostam de mudança sabem que mudança é evolução. Pobre inveja os ricos, o outro se modela nos ricos. Vai lá e aprende o que a pessoa... Como é que essa pessoa fez para aprender? Eu bato muito no conceito de modelagem, que é para isso. Não aceita desafios, encara os desafios, todo desafio é um aprendizado. Tá bom? Isso é a característica do rico. Contágio social, pobre não se preocupa com o seu contágio social, o rico se preocupa. Tá? Então aí a gente tem uma conclusão que sardinha com sardinha, tubarão com tubarão. Eu falo que muitos de vocês já estão virando barracuda, entendeu? No processo de crescimento. Então, diagrama de sucesso do pobre e do rico, tá bom? Você tem o pobre, ele tenta uma vez, se não consegue, já falha, e o rico tenta várias vezes até conseguir. Vai mudando até conseguir, tá bom? Eu ressalto isso para vocês, para que não aconteça com vocês. Por exemplo, a Emanuele, que já está indo para uma remuneração aí de 2.000, não andar com os caras de 1.000, porque senão o contágio social vai trazer lá o salário de 1.000. Tem alguns que estão lá no salário de 2, tem que andar com os caras de 4, tem que desejar mais. Tá? Vocês vão ver uma coisa, se vocês quiserem me cobrar, felicidade não tem nada a ver com insatisfação, tá? Eu quero que vocês sejam insatisfeitos felizes, insatisfeitos com a situação atual de vocês, mas sempre felizes, porque a insatisfação é que leva à mudança, tá bom? Então eu quero que vocês sejam eternos insatisfeitos felizes, tá? Insatisfeitos felizes,
tá bom? Eu sou um cara insatisfeito. Eu nunca estou satisfeito com os resultados da empresa. Eu sempre busco mais. Se eu tivesse satisfeito com os resultados da empresa, eu não buscaria mais. Então, sejam insatisfeitos felizes, tá bom? Vamos lá. Agora a gente fez uma revisão. Tá todo mundo me escutando aí? Dá joinha aí, se tá todo mundo me escutando, tá vendo as telas? Show de bola. Então, lei do pensamento, tá? A lei do pensamento é a primeira lei universal, a de 11 leis, tá bom? É a lei do pensamento, tá bom? Então, só para fazer, você tem o corpo, tá? E se a gente fala, o cérebro pertence ao corpo, perfeito? O cérebro pertence ao corpo. Então, quando a gente fala de pensamento, a gente está falando da nossa mente, as imagens, tá? O cérebro é o monitor e as imagens, os balãozinhos são as imagens que estão na mente, tá bom? Então, o monitor é o cérebro, a imagem da mente. Então, tudo que eu falo de pensamento, vocês têm que saber que eu estou falando do mundo mental, tá? Porque o pensamento está na mente, tá? Então, o pensamento ele está na mente e o cérebro acessa a mente. Mas o cérebro não é a mente, o cérebro está no corpo, perfeito? Eu quero, então, toda vez que vocês comecem a trabalhar, e a gente está falando da lei do pensamento, a gente está falando especificamente da mente humana, tá? Da mente de vocês. Então, você já sabe que existe algo mais, isso está, estou fazendo uma revisão, que da mesma forma que um átomo, e nós somos compostos de átomo, é composto de prótons, nêutrons e elétrons, vocês são compostos de corpo, mente e eu. Vocês precisam, a partir de hoje, já na elevação do nível de consciência, que você tem um corpo, você tem uma mente e você tem o eu. O eu acessa a mente, o eu controla a mente e o eu controla o corpo, tá? Vocês não podem se confundir com a mente de vocês. Quase todas as doenças mentais, psíquicas que a gente tem no mundo é porque a pessoa não sabe se separar do eu. Vocês precisam aprender a usar a mente de vocês, tá? Usar a mente de vocês é fundamental nesse processo. Então, aprendam a usar a mente de vocês, tá bom? Então, os sonhos, os pensamentos, as lembranças, isso tudo pertence ao mundo mental. Então, quando eu falo da lei do pensamento, eu estou falando da lei de uma parte que é o mundo mental. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, a única coisa que diferencia um ser humano de um animal é a sua mente. Nós temos a capacidade de pensar. O resto encontramos num cavalo e num porco. Tem gente que eu acho que está mais para, às vezes, para o lado animalesco, que é o primeiro nível de consciência, do que para um lado humano, tá? Tem gente que, se você desse garras e chifres, estava perfeito um animal, era só andar com o quadrúpede, porque era um animal igualzinho, entendeu? Então, no processo de evolução e no processo de consciência, o primeiro nível de consciência que vocês já fizeram treinamento comigo é o nível de consciência animalesco. Então, intestino, o meu cachorro tem, coração, o meu cachorro tem, pulmão, o meu cachorro tem, entendeu? Todos esses órgãos um animal tem. O que diferencia o meu cachorro de mim é a mente, a capacidade de pensar, tá bom? Então, a única coisa que diferencia o humano de um animal é a sua mente. O resto encontramos num cavalo e num porco, tá? Então, pensamento é energia. Vocês precisam entender que pensamento é energia. Pensamento é uma energia, e é uma energia que vocês lançam para o universo. E o universo te devolve tudo aquilo que você está lançando. O universo, ele só te devolve, tá? Isso está numa outra lei do universo, que eu vou explicar, das 11, mas tudo que você manda para o universo, você recebe de volta. E Jesus já falou uma frase fantástica, que é orai e vigiai. Vigiai o quê? Os pensamentos. Cara, observa como você pensa. Observa o que você pensa. Eu comento até com as pessoas que muita gente se droga ou toma cerveja até cair porque é para desligar a mente. Dá um shutdown no processo mental. E por que você dá um shutdown no processo mental? Você desliga a mente porque, muito provavelmente, o que está passando na sua mente não é bom. E você tem que perceber isso. Por que eu estou pensando tanta coisa ruim? Porque se sua mente estivesse bombardeado de pensamentos bons, você não queria que sua mente parasse, que as imagens da sua mente parassem, tá bom? Então você se torna aquilo que você pensa, tá bom? Anotem isso, você se torna aquilo que você pensa. Então, se você foi um fracasso, é porque você tinha pensamentos de fracasso. Às vezes até de uma forma inconsciente, mas você tinha.
tá? Agora que vocês estão trabalhando, e a pessoa que quer empreender, que quer enriquecer, ela precisa ter pensamentos de riqueza, mindset de riqueza, querer ser um sucesso. É isso que importa, você se torna aquilo que você pensa, tá bom? Então é muito importante vocês começarem a observar o pensamento dos colaboradores de vocês, perfeito? Então vamos lá. O progresso de um indivíduo, isso é top, gente, é definido pelo estado de sua mente. Então, o progresso de um indivíduo é definido pelo estado de sua mente e os resultados também. Então, quando você vê uma pessoa com resultado ruim, é porque a mente não está legal. Já bote isso na cabeça. Se você tem uma pessoa com resultado fantástico, é que a mente está muito boa. Se você pega uma pessoa que não tem um resultado bom, é porque a mente não está boa. Tá? Então, o progresso de um indivíduo é definido pelo estado de sua mente. Observar o estado predominante da mente do indivíduo. Como é que você observa o estado predominante da mente do indivíduo? Nos comportamentos, nas ações e nos hábitos. Porque os comportamentos e as ações e os hábitos mostram o que é predominante no indivíduo. Tá? E eu estou falando de indivíduo. Vocês têm que parar de achar que você tem um robô que só trabalha 8 horas no seu grupo, na sua empresa e que as outras 16 horas ele não tem que dar satisfação a vocês. Ele de fato não tem que dar satisfação, mas você tem que ver o estilo de vida que ele tem. E Marcos, depois eu quero que você me cobre isso num particular. Eu acho que ainda há erros no processo de seleção, tá? Das pessoas. Por quê? Porque a gente fala de um indivíduo. Eu acho que todos podem estar endividados, mas você tem que ver se o hábito da dívida ele está mudando, porque um cara endividado, ele fica insatisfeito com a remuneração. E se ele fica insatisfeito com a remuneração, ele começa a reclamar. Reclamar é fazer, ficar clamando para o universo. Então saiam de pessoas que reclamam, mas a pessoa não percebe que é ela que se provocou na dívida. Tem uma frase do Roberto Navarro que eu adoro, o seguinte, o cara chega, mas por que você está endividado? Ah, é cartão de crédito. Aí ele fala o seguinte, cara, mas meu cartão de crédito, quando eu peguei, ele veio zerado. Quem gastou o cartão de crédito? Foi você que gastou o cartão de crédito. Então as pessoas não têm esse nível de consciência. Então quando você começar, até o comportamento, se a pessoa é endividada, se a pessoa não está, vocês têm que observar isso. Porque se ele tiver uma oportunidade para resolver um problema de dívida, alguma coisa, ele vai fazer isso. Ele às vezes pode chegar e atacar o bolso da empresa, percebam isso. Tá? Então, pessoas endividadas que não estão num processo de evolução, não estão num processo de mudança, eu não estou falando que você não pode ficar endividado, porque eu já fiquei, mas eu tive consciência, entendeu? E eu já endividei a empresa, mas eu tive consciência de que o responsável por aquilo fui eu. E se sou eu, pela autorresponsabilidade, só sou eu que posso sair. Mas quando a pessoa não tem autorresponsabilidade, não tem nível de consciência, ela começa a culpar a empresa. Então vocês vão ver que, por exemplo, o Euclides estava devendo e criou todo aquele tumulto por dívida. E ele fica culpando a empresa. Eu acho, Papalegos, que você tem um cara no setor lá, que foi o cara que estressou, começa a levantar se o cara tem problema financeiro, se o cara está endividado, se o cara tem alguma coisa. Porque quando você começa a ver a pessoa com problema financeiro, muito provavelmente esse problema financeiro vai resolver, vai influenciar na situação do trabalho, da qualidade do trabalho dele, tá bom? Eu vou lá na frente dar um exemplo que a gente teve de uma pessoa de confeitaria, não vou falar o nome que eu desliguei, porque a gente é o que a gente pensa, tá bom? Observar a mentalidade, o mindset. Então, eu falei para vocês, isso vocês vão ver na apresentação, que o foco é 90% nas pessoas. Então, por exemplo, eu não quero, Rafael, você dentro do administrativo, eu quero você no convívio com as pessoas. E quando você conviver, você vai ver o mindset da pessoa. Tu vai ver se aquela pessoa tem uma probabilidade maior de cometer alguma falha na empresa, porque a gente é o que a gente pensa. E os nossos resultados refletem aquilo que a gente pensa. Agora, o resultado ele não muda de imediato, ele vai mudando. Então, vocês estão num processo de mudança do mindset de vocês. Tá? Então, à medida que você vai mudando aquilo que você pensa, o teu resultado ele vai mudando. Só que isso não é imediato. Tá bom? Então, eu preciso que vocês comecem a desenvolver 6 faculdades mentais que vocês não estão acostumados a trabalhar. Tá? Então, quais são essas faculdades? A percepção,
a vontade, a imaginação, a memória, a razão e a intuição. Nós, indivíduos, temos 6 faculdades mentais que vocês só são acostumados a usar as 5. Visão, tato, paladar, olfato e olfato e audição. Então, só que vocês têm 6 que são extremamente importantes que vocês não utilizam. Percepção. Eu fico impressionado que você chega assim, tem uma coisa na cara e a pessoa não consegue ver. Percepção. Vontade. Vontade é uma faculdade mental. Você precisa saber se você tem vontade de vencer e se a pessoa na qual você está contratando tem vontade de vencer. Capacidade de imaginar, memória, razão, capacidade de racionalizar alguma coisa. Intuição, tá? Aprender a escutar a sua intuição, tá bom? Intuição é uma das faculdades. A intuição é uma comunicação do universo direto para você, só que você precisa ter um nível de maturidade mental e de elevação de consciência muito grande para você saber diferenciar a intuição das vezes a mente querendo te enganar. É muito comum as pessoas, eu recebi uma intuição, entendeu? Tem gente que chega e fala assim, Jesus falou comigo. Você tem um pizzaiolo aí no área que fala, não, mas Deus falou comigo. Eu falei, cara, se Deus falou comigo, tu tá no sal, porque não falou nem com Jesus. O Deus real, unigênito, ele é sentido, não falado. Se ele falou com você, eu senti Deus, então muito provavelmente isso é verdade. Agora, Deus falar com você, não falou nem com Jesus. Quando falar com você, muito provavelmente é sua mente te enganando, tá bom? Esse Deus mental não é Deus, tá? Então, lei do pensamento. Você tem o pensamento reflete nos seus sentimentos. Isso é top, gente. Então, a forma como você pensa reflete naquilo que você sente. O que você sente reflete naquilo que você age. E o que você age reflete nos seus resultados. Então, por que a lei do pensamento é a primeira lei e ela é tão fundamental? Porque os seus pensamentos é o que você pensa na sua mente, é o que você faz sentir. Então, por exemplo, o cara está endividado, estou endividado, estou endividado, estou endividado, vem aquele sentimento de mal-estar. Mas esse endividamento é na mente. Esse endividamento é na mente. Entendeu? O cara pensa alguma coisa, ou está lá na frente ansioso, esse pensamento é na mente, reflete o sentimento, você sente no corpo, aí os sentimentos que você tem no corpo fazem você agir e essas suas ações geram resultados. Tá bom? Basicamente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, por que é tão importante você observar o pensamento das pessoas? Porque o pensamento reflete no sentimento, o sentimento reflete nas suas ações e os resultados são ruins. Então, se a pessoa pensa ruim, velho, vai ter sentimento ruim, vai ter ação ruim e vai ter resultado ruim. Então, você não precisa esperar o resultado. Se o cara já está com os pensamentos que você acha que não estão legais, passa a régua. Porque tu vai esperar esse resultado cair no teu colo. Percebe? Então comece 90% do foco das pessoas e 90% pensando o que as pessoas, olhando os pensamentos. Porque o pensamento reflete o sentimento reflete a ação reflete os resultados. Tá bom? Então, por exemplo, Rafael, você que já quebrou. Se você tivesse observado os pensamentos, Marcos, se você tivesse observado, soubesse disso, e tivesse observado os pensamentos do seu sócio, Tadeu, os pensamentos do seu sócio, você já não tinha sofrido. Porque era só você ir no pensamento, você ia saber que o pensamento reflete um sentimento reflete uma ação, e uma ação reflete um resultado. Então, cara, se o cara pensa assim, por que eu vou ficar com esse cara? Tô fora. Sai fora. Agora, se você ficou com o cara, é porque havia uma semelhança de pensamento. Que hoje eu percebo que muitos de vocês não há mais. Mas quem que mudou? Foi o cara no pensamento ou você que passou a pensar diferente? Então, quando você passa a pensar diferente, você passa a sentir diferente, você passa a agir diferente e os seus resultados passam a ser diferentes. Mas assim, quando o cara chega com mimimi, não, meu sócio me quebrou. Cara, por que tu foi sócio dele? Porque você tinha pensamento afim com ele. Então não vem com mimimi para mim. Essa semelhança no pensamento é sua. A gente vai falar da lei da vibração, que é uma das leis universais. Você estava vibrando igual o cara.
Rafael aí, que eu acho que em outra encarnação foi Sheik árabe, né, Rafael? Com 1001 mulheres, entendeu? Ah, porque a minha mulher, não sei o que, cara, vibrou igual, pensa desse jeito, sente desse jeito, age desse jeito, e o resultado é esse, Sheik árabe. Hoje ele falou para mim, semana passada, falou para mim, não, chefe, eu agora estou dedicado à minha esposa, tal. Aprendeu, mas não sofreu? Não sofreu? Aprenda o seguinte, sofrimento é filho de pai da ignorância e filho de mãe da presunção de conhecimento. E o sofrimento, para vocês que estão no nível de evolução, vocês vão ver que o sofrimento é muito bom. Que o sofrimento é o seu eu gritando para você que tem algo de errado. Então, tá sofrendo, velho? Observe que tem algo de errado em você. Tá bom? Isso é muito top, guarda isso, que eu vou avançar, tá bom? Então, vamos lá, galera. Só que a gente vai falar do pensamento e como empreendedores, e o meu objetivo não é só o pensamento, tem alguma coisa por trás desse processo de pensamento. Então, o pensamento ele está na mente, perfeito? E você tem o corpo. Os sentimentos, o que você sente reflete no seu corpo. Por isso que as pessoas que têm pensamentos muito negativos, elas causam doenças no corpo. Tá? Então, um pensamento ruim adoece o corpo. Tá? Então, eu já falei para vocês que o pensamento está na mente, só para refletir, o cérebro é o monitor e a imagem é da mente. Tá? Então, quando você pensa, a imagem é da mente. E saiba que você tem o eu que controla os seus pensamentos, tá bom? Então, se você traz pensamentos bons, é porque você já tem essa diferenciação, você começa a perceber. Você não é seus pensamentos. Vocês precisam sair da mente de vocês. Você não é seus pensamentos. Você traz os pensamentos à mente. Você tem esse livre-arbítrio. Então, as pessoas que bebem, ou que se drogam, querem fazer esse shutdown, é porque na mente passa muita coisa ruim e o cara quer desligar a mente. Mas por que ele faz isso? Porque ele não percebe a diferença dele em relação à mente. Ele não é a mente. Se ele fizesse os treinamentos do ET, que vão ser caros, se Deus quiser, porque tem muita informação, se ele fizesse treinamento com o ET, eu falo, velho, você não é tua mente. Eu fiz um coach com um colega que ele perfurou o intestino delgado dele de tanto pensamento ruim com relação ao processo de desligamento. Ele ficou internado na UTI porque ele ficou com sangramento no intestino delgado. Porque pensamento ruim gerando sentimento ruim e a mente é poderosa, tua mente é poderosa. Cara, furou o intestino, tua mente pode te matar. Tá bom? Então você tem a mente e o corpo, beleza? Eu quero que vocês tenham essa percepção de que você tem uma parte consciente e uma parte subconsciente ou inconsciente. Perfeito? Então, a consciência tem o lado da razão, racional, tem a capacidade de pensar. O subconsciente é emocional, não tem a capacidade de pensar. Tá bom? Então, vocês precisam perceber o seguinte, consciente. Quais são as características do consciente? Tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de aceitar ou rejeitar informações que chegue até ele, tá? E tem a capacidade de imaginar e criar imagens. Então, isso tudo é criado no consciente, tá bom? Beleza? Subconsciente é o que a gente chama de modo automático. O cara te falou, deu a resposta rápida, resposta de subconsciente, modo automático. Papalégua chegou para mim, né? Eu falei, velho, tu não sabe mexer na catraca e tá com preguiça mental. Aí foi quando ele parou, pensou, eu tô com preguiça mental. Essa resposta é do subconsciente, a primeira. Então, não tem a capacidade de pensar. É o cara lá cortando cebola, velho. É você dirigindo no Uber. Entendeu? Não tem, você não está pensando quando você está dirigindo no Uber, você não está pensando quando você está cortando cenoura. Quando você pergunta para um cara e o cara te dá aquela resposta imediata, você não está pensando. Bob Proctor fala que 2% pensam, 3% acham que pensa e 95% não pensa. 95% que não pensa, eles estão vivos, só que eles estão no processo do subconsciente, estão no modo automático. São androides trabalhando em modo automático, tá? Androides, tá?
Então, o subconsciente não tem a capacidade de pensar, não sabe o que é real ou imaginação. Seu subconsciente não sabe diferenciar o que é real e imaginação, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que não sabe perceber a diferença entre o real e a imaginação, é porque essa pessoa, ela está no subconsciente dela, tá bom? Não sabe o que é passado, presente e futuro. O subconsciente não diferencia, tá, gente? Passado, presente de futuro, tá? O consciente diferencia, mas o subconsciente não. Beleza? Então, nossos resultados são reflexos dos nossos paradigmas, tá bom? Então, nossos resultados são reflexos dos nossos paradigmas. E o que são paradigmas? Paradigmas são um conjunto de crenças que você tem, que estão lá enraizadas no seu subconsciente, que você entende como verdades absolutas. Só que, cara, se você tem paradigmas bons, vamos dizer assim, paradigmas que te levam ao sucesso, as pessoas de sucesso é porque elas estão com o subconsciente incrustados de paradigmas de crenças de sucesso. As pessoas que não têm sucesso, elas estão com o subconsciente incrustado de paradigmas de fracasso. E os seus paradigmas, eles entram em você de 0 a 6 anos. Eu já contei a história. É lá, quando o Alligator o filho de Alligator pediu um sorvete, né, Alligator? Aí você chega assim, você tá achando que ganhar dinheiro é fácil, meu filho? Ganhar dinheiro não é fácil. Eu não vou te dar essa casquinha aqui de R$ 2. Ganhar dinheiro não é fácil. Quando você trabalhar, você vai ver o quanto é difícil ganhar dinheiro. Aí você bota na cabeça do menino uma verdade, porque ele ainda não tem consciência de que ganhar dinheiro é difícil. Que ele tem que trabalhar 20 horas por dia para ficar rico. Então, os nossos paradigmas, nossas crenças entram abertas, entram como verdades absolutas, sem qualquer processo de filtragem de 0 a 6. Então, quem tem filho pequeno, muito cuidado com o que se fala, muito cuidado com as suas ações, tá bom? Papaléguas aí que está com a filhinha pequena, observar isso. Hoje já tem essa noção. Como nossos paradigmas são formados? A sua mente, por imagens, tá? Ideias e hábitos, tá? As imagens, as ideias e os hábitos formam os seus paradigmas, tá bom? E isso fica fixo. Cara, fica enraizado que é uma praga. Para tirar é, é muita sessão com ET, é muita abdução aqui com o extraterrestre para poder sair e começar a mudar esse mindset. Então, por isso que meu nome é ET, porque eu faço abdução de vocês, da mente de vocês. Eu preciso tirar isso da mente de vocês para vocês serem sucesso, porque está enraizado. Isso fica fixo, tá bom? Então, vamos lá. Os paradigmas estão no teu subconsciente e o que são os paradigmas? O conjunto de crenças que são as suas verdades, perfeito? Então, nossos paradigmas são formados de duas formas, geneticamente e ambientalmente. Geneticamente, pela carga genética do seu pai e da sua mãe, e ambientalmente pelo lugar que você vive. Por isso que é muito comum o pessoal que quer acabar com a violência no Rio. Se você não colonizar os morros, você não vai acabar com a violência no Rio, porque sempre vai estar nascendo crianças lá, e as crianças de 0 a 6 anos, elas não têm consciência formada. Aí se ela colar com o traficante ensinar ela que matar a polícia é bom, ele vai matar a polícia normalmente. Ele vai matar policial como se fosse normal. Se falar que roubar é a forma de sobreviver, ele vai roubar normal, entendeu? Então, geneticamente e ambientalmente. E o ambiente, ele influencia muito os seus paradigmas. Por isso que eu falo lá naquelas regras lá do 1.000, 2.000, 4.000, à medida que você vai evoluindo financeiramente, você sempre vai buscando uma classe melhor, porque você vai mudando o teu ambiente, o teu convívio social. Então, nós herdamos 50% dos paradigmas de nossa mãe e 50% dos paradigmas dos nossos pais. Isso aqui eu esqueci de corrigir, mas na realidade vamos dizer que é 25% do pai, 25% da mãe e 50% ambiental, tá bom? Então é 50 do pai e 50 da mãe da parte dos 50% que você que você já nasce com isso, entendeu?
gente se baseia muito no Jorge Paulo Lima, né, que é o homem mais rico do Brasil. Fazemos modelagem com ele e você vê que o Jorge Paulo, ele já teve uma herança genética muito positiva de sucesso, porque ele já veio de um casal de sucesso, que é o pai e a mãe dele. Então isso ajuda muito, tá? Então nós nascemos já programados. Por quê? Porque esse DNA já vem do seu pai. Então, essa pré-programação já está fixa no seu subconsciente. Sem você perceber, ela já está lá. Sem você perceber, ela já está lá. Tá bom? Já vem da herança do pai e da mãe. A gente fala muito, eu quero que vocês procurem no YouTube, eu já passei esse treinamento, a vida de Maria, tá? Isso fica, o que é um paradigma repetindo numa família por várias gerações, tá? E a pessoa age naquele caminho achando que aquilo é normal, aquilo é a forma de educar, quando é a forma de deseducar, tá bom? Então, como essas informações chegam até nós? Através dos nossos 5 sentidos. Os 5 que vocês aprenderam a observar, que vocês acham que só tem eles. Tato, audição, visão, paladar, tato, visão, audição, paladar e olfato. Tá bom? Só esses 5 sentidos. Então, vocês acham que vocês só têm esses 5, e porque eles são dessa dimensão, e vocês só veem isso, não usam as outras 6 faculdades mentais. Então, que são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá bom? Então, essas são as 5 antenas que estão lá no consciente, com os paradigmas fixos, e as suas crenças refletem no seu corpo, tá bom? Então, nós somos programados pelos nossos 5 sentidos para conseguirmos sempre os mesmos resultados. Cara, vocês precisam entender o seguinte: colaborador não gera resultado, é o paradigma dele que está fazendo isso. E o que isso tem a ver com a lei do pensamento? Vocês vão ver lá na frente, é o paradigma dele que reflete isso. Então, você tem consciente, então você tem uma crença X, tá? Se você tem um paradigma X, você pensa de acordo com seus paradigmas. Isso é extremamente importante. Você não pensa, você não muda seu pensamento, você só vai mudar seu pensamento quando você mudar suas crenças. Eu dou um exemplo que a Jéssica até, né, Jéssica, você lembra? Eu falei, quem acredita em Deus? Entendeu? Se a pessoa tem a crença em Deus, ela vai pensar de acordo com as crenças dela. Não adianta eu falar para ela que Deus não existe, porque ela não vai acreditar. Então eu uso o paradigma religioso não, dessa crença de Deus, como um paradigma fundamental para você ver. Não adianta você pegar aquele cara que é evangélico, que acredita lá. Se ele acredita nisso, ele vai pensar de acordo com aquilo que ele acredita. Então, todo pensamento, ele tem a base ali nos paradigmas, tá bom? Então, se ele age X, o corpo, se ele pensa X, tá? De acordo com as crenças, tá? Que às vezes são inconscientes, tá? Tipo assim, aquela alligator que você vai comprar uma casquinha de sorvete todo dia agora para seus filhos. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Fala isso pro teu filho. A mamãe é que não sabia como ganhar dinheiro. Ela agora está fazendo treinamento com o ET, então eu vou pagar casquinha de sorvete para você todo dia no shopping. O problema não é que ganhar dinheiro é difícil, filho. O problema, filho, é que eu não sabia como ganhar dinheiro. Fala isso para o teu filho. Porque você tem 2 possibilidades. Ou você falar isso para o teu filho, ou teu filho achar que ganhar dinheiro é difícil. Agora, você quer que seu filho seja um sucesso ou um fracasso? Porque se você tiver o ego grande, você vai falar, não, eu não vou... É porque os pais querem manter a imagem do intocável de Deus, aí botam um monte de merda, de mazela na cabeça dos filhos. Entendeu? Então fala isso pro teu filho para tu ver o resultado que tu vai começar a dar. Muda essa crença de que ganhar dinheiro é difícil. Tá bom? Então, se você pensa de acordo com as suas crenças, seus paradigmas, e seu corpo age, sente de acordo com isso. Então, se ele age, as suas ações são padrão X. E os seus resultados são padrão X. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que parar do mimimi, de escutar o mimimi e ver os resultados. Porque os resultados refletem de acordo com as crenças.
tá bom? Os seus resultados refletem as suas crenças. Então, se a pessoa não tem resultado bom, pode ir na mente dele, porque você vai ver que os paradigmas não são bons e os pensamentos não são bons, tá bom? Então, nós somos programados pelos nossos 5 sentidos para conseguirmos sempre os mesmos resultados, tá bom? O que fazer para mudar os nossos resultados? Você precisa mudar o que, galera? Começar a bombardear o seu consciente com novos pensamentos, tá? Você precisa desejar um resultado diferente. Porque no resultado, você precisa começar a desejar um resultado diferente. Você bota um resultado diferente. Eu quero ser sucesso. Eu não quero dizer para o meu filho que ganhar dinheiro é difícil. Eu vou ver o que eu preciso fazer para... Cara, vou lá no McDonald's, comprar uma casquinha. Eu estou falando, a casquinha no McDonald's é R$2. Começa a botar na consciência dos filhos de vocês e de vocês, da família, que vocês podem mais. E que não é difícil, é só fazer. Começa, porque a pessoa vai começando a ter. Então você começa a ter um pensamento Y. Você, e a mente lembra o seguinte, tem a capacidade de pensar. Vocês têm que se pensar como já um sucesso. Vocês têm que botar, cara, no espelho de escovar os dentes, bota coisas de sucesso, coisas que vocês querem ser na vida. Vocês são seres poderosos. É que vocês foram educados para acharem que vocês são uns merdas que não têm opção alternativa na vida. Sai disso, mentiram para vocês. Mentiram para vocês. Eu estou falando para vocês que teu pai te mentiu e tua mãe te mentiu. Quando teu pai falou que ganhar dinheiro é difícil, é porque teu pai era um incompetente e não sabia ganhar dinheiro. Tua mãe também. Teu pai te mentiu. E não fez isso por querer, mas ele te mentiu. E se você continuar mentindo para o seu filho, vai ter o mesmo resultado. Vai assistir lá a vida de Maria, tá? Então você passa a botar pensamentos de prosperidade, de riqueza. É o que o ET faz todo dia no treinamento com vocês, tá? Então você começa a ter pensamentos Y e começa a se bombardear grana, dinheiro, eu, sucesso primeiro, os 5 caminhos do sucesso: autorresponsabilidade, princípios de riqueza, ser um sucesso primeiro, modelagem e contágio social, tá bom? Então vamos lá. Você começa a bombardear e começa a associar isso no subconsciente. Começa a já imaginar que seu subconsciente ele não sabe a diferença de verdade e de mentira. E você já começa a imaginar e já... Cara, isso é real. Começa a mentalizar, isso é real. O Marcão tá mentalizando a Range Rover dele. Mas aí mentalizou errado, viu, Marcão? Pensou na da Ponte JK, por isso que não ganhou o sorteio. Tava mentalizando lá. Então você já começa a imaginar isso é real. Quando você começa a imaginar isso, o subconsciente não sabe a diferença, você começa a sentir. Fecha os olhos e tá andando no Celtinha. Cara, minha Range Rover. Tô na minha Range Rover. Você começa a se sentir. Bota o bracinho para fora. Tá andando no carro mais fodido do mundo. O nego vai te achar doidão, cara. Agora ninguém se importa. Bota o bracinho para fora lá. Tô na minha Range Rover. Começa a sentir que é real, tá? O seu subconsciente, por conta das suas crenças, vai falar: ih, velho, você tá louco. Tá? É o que a gente chama de barreira de terror. Vai pagar mico. Ixi, vai pagar mó vexame na frente dos outros, vai pagar mico. Aí você, não, eu não vou fazer. Ah, isso não vai dar certo, não vou fazer. Isso é tudo a barreira do terror te impedindo de fazer essa mudança. Ah, teu subconsciente vai contando a historinha. Esse gordão aí, ridículo, num Celta pequenininho de braço de fora, tá achando que tá no Range Rover no céu. Ó o mico. Cara, você vai ter um monte de coisa que vai estar te embarreirando de conseguir o sucesso. Entendeu? Isso é a barreira do terror, tá? Ah, eu acho que eu não posso. Ou você está empreendendo, as pessoas falam, quer aprender a catraca, controlar, dominar o sistema de catraca é difícil. Isso tudo é barreira do terror, cara. Isso tudo são, entendeu? Até o dia que você chega, cara, tá bom, subconsciente, entendi isso, mas fica do ladinho aqui, entendeu? Ó. Aqui, aí você
Vence a barreira do terror. Aí você começa a ter resultados Y. Tá? Então, o que é a barreira do terror? São os seus medos. São os seus medos. Um dos maiores medos que eu identifico nas pessoas é o medo de fracassar. É o medo de parecer e transparecer um fracasso para os outros. Aí eu te pergunto, tá bom. O que você vai ganhar com isso? E 10 anos não fazendo nada? E mais 15 não fazendo nada? Você recebe do universo o quê? Nada. Como que tu se importa? Que já aprendeu com os erros. Entendeu? Medo de fracassar. Pense, cara, tudo na vida é feedback. Olha o que é o pensamento, a lei do pensamento. A pessoa vê o fracasso como uma coisa ruim e não como um feedback do universo. Eu já fiquei devendo 2 milhões de reais. Eu não vi a dívida de 2 milhões de reais como uma coisa ruim. Eu vi isso como um feedback. Se eu vi subconsciente ruim, sinto ruim, ajo como ruim e vou ter que mudar. Me vitimizei, não culpei os outros. A culpa foi minha. O erro foi meu. Feedback, não vou fazer esse erro mais. Por isso que as pessoas que fracassam e aprendem com o fracasso, a gente gosta. Mas, Jéssica, a mensagem para vocês e para todos vocês, e principalmente os mais velhos. Você não tem tempo na sua vida para aprender com seus próprios erros. Aprendam com os erros dos outros. Então, escutem o ET, escutem as pessoas mais velhas, escutem os que erraram. Aprendam, tentem sentir o erro deles como se fosse seu. Você vai acelerar o seu processo de aprendizado, você vai crescer mais. Eu acho que muitos de vocês me olham assim e falam assim, pô, o cara é um cara show de bola. Mas eu sou um cara show de bola com 46 anos de idade. Jéssica, você pode ser show de bola com 26. A Keuane é com 30. O Felipe aí, não sei a idade, mas com 20, 28, 26. A Alligator, não sei a idade. Vocês podem ser um sucesso muito antes de mim. Muito mais cedo do que eu. Depende se vocês querem escutar o que eu tenho para ensinar. E o que os outros, que eu agora pego o aprendizado. E outra coisa, o sucesso deixa pistas. Eu aprendo com quem chegou lá. Eu não perco meu tempo com gente do mimimi, que não chegou lá. Entendeu? Eu posso até escutar o mimimi. O cara se fudeu nisso aqui, eu não vou fazer. Entendeu? Tem sentido, eu não vou fazer. Mas tudo na vida é feedback. Um dos maiores erros, a maior barreira do terror das pessoas é uma barreira do ego, que é a barreira do fracassar. Tá, e o que você ganha? Se você fracassar, e o que você não ganha? Cara, o fracasso só está na sua mente. O fracasso não existe, ele é mental, só está na sua mente. Tá bom? Então vamos lá. Agora que vocês tiveram esse top de treinamento, aí vocês escolhem ficar na ignorância, que gera dúvida, medo, ansiedade, mal-estar, depressão, ou conhecimento, que gera entendimento, tá? Fé, desejo, bem-estar e aceleração no processo. Eu já falei para vocês que sofrimento é filho de pai desse cara vermelhinho aí, e filho de mãe do cara ali com o não na frente. Presunção de conhecimento, não conhecimento. Tudo vai para o vermelho, entendeu? Então, todo sofrimento é filho de pai da ignorância e filho de mãe da presunção do conhecimento. Tá bom? Então, lei do pensamento. Agora mudamos uma coisa. Prestem atenção. Olha só, galera, que top. As suas crenças fazem você pensar, que fazem você sentir, que faz você agir e que faz
as suas ações geram os resultados. Se vocês chegarem no nível de consciência em que eu me encontro, vocês vão perceber que vocês são responsáveis por 100% dos resultados que tem na sua vida. 100%. Então, a primeira coisa que vocês têm que trabalhar em vocês e trabalhar nos colaboradores de vocês são o quê? As crenças. Como é que você trabalha as crenças? Dessa forma. Cara, se você... Olha uma coisa. Seus hábitos são consequências das suas crenças. Então, você pergunta lá pro cara que é fudido. Começa a fazer ele pensar. Chega assim... Olha, observa para mim. Você está satisfeito com o teu passado? Não. Mas por que você não muda, então? Porque você precisa pensar o seguinte. Teve um cara burrinho chamado Albert Einstein que ele falou, louco é aquele que repete as mesmas coisas e quer ter resultado diferente. Os caras simplesmente querem ter um resultado diferente, mas querem ter os mesmos comportamentos. Jéssica, se você quiser ser um sucesso, filhota, com 26, você tem que mudar suas amizades. Você tem que mudar o lugar onde você mora. Você tem que mudar as pessoas com que você convive. Você tem que aprender coisas novas. Porque o que você tem é resultado desse ambiente, dos seus pensamentos. Você tem que mudar seus pensamentos. Mas seus pensamentos são resultados daquilo que você acredita, percebe? Então você tem que mudar suas crenças. Você está num processo de mudança. Então mudança é evolução. Então percebam se os colaboradores de vocês estão mudando. Se os colaboradores de vocês não estão mudando, e eu percebo os empreendedores, é porque se eles não estão mudando, eles não estão num processo de evolução. E se a pessoa não está mudando, ela não vai... Se ela não muda, ela não tem evolução. Mas existe uma coisa que eu posso dar num treinamento futuro, chamado natureza. E a natureza faz o serviço da sua evolução. Entendeu? A natureza, ela faz o serviço. Aí você não muda, aí a natureza pega aquele martelo de ferro gigante, aquele martelo de Thor, e vem assim, bum, na tua cabeça de cima a baixo, que nem você finca estaca, aí você toma aquela porrada da vida. A porrada da vida é a natureza fazendo você evoluir. Aí, essa porrada da vida faz você sofrer. E sofrimento é a natureza te empurrando à mudança. Percebe? O sofrimento faz você mudar. Entendeu? Tem gente que só muda depois que morre. Mas a morte causa uma mudança. Já pararam para pensar nisso? A morte é um instrumento de mudança também. Então, uma coisa que eu odeio, viu, Marcão? Tem ainda alguns empreendedores que falam, ah, mas sempre foi assim, o sempre foi assim dói na alma. É mindset de gente que não está no processo de mudança. Sempre foi assim. A empresa está mudando porque a empresa está num processo de evolução. Então, quem falar que sempre foi assim, puta, observa o seguinte, ah, por que é feito desse jeito? Ah, não, porque sempre foi assim. Já liga o alerta no seu subconsciente. Sempre foi assim, isso é uma desgraça. Entendeu? Tá? Então, vamos lá. Suas crenças influenciam os seus pensamentos. Olha que legal. Seus pensamentos influenciam os seus relacionamentos. Então, quando você começar a pensar diferente, Jéssica, e eu espero que isso aconteça com você muito brevemente, seus pensamentos vão influenciar seus relacionamentos. Quando você começa a pensar diferente, você começa automaticamente a mudar os seus relacionamentos. Seus relacionamentos influenciam os seus sentimentos. Olha que lindo isso. Os seus sentimentos influenciam as suas ações, que suas ações influenciam tudo à sua volta. Olha que lindo isso. Então vamos repetir comigo. Suas crenças influenciam os seus pensamentos, que influenciam os seus relacionamentos. Bandido anda com
Bandido, porque pensa como bandido, vai andar com bandido. Cachaceiro, cara que tem mindset de cachaceiro anda com cachaceiro. E se relaciona com cachaceiro. Empreendedor anda com empreendedor. Percebem? Estão percebendo? CLT, sindicalista anda com sindicalista. Aí Jesus fala para você, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, uma forma de você perceber quais são os pensamentos que a pessoa tem na real e que ela não está mentindo, começa a ver quais são as amizades que essa pessoa passa a ter. Se essa pessoa não tem amizades boas, é porque ela pensa desse jeito. Ela não fica com gente que ela não gosta. Cara, eu não consigo conviver. Eu já bebi, mas eu não consigo conviver com gente que bebe. Eu não consigo conviver com gente que tem o hábito do fumo. Tá? Eu respeito, tenho compaixão e evidência. Aprendi com aquele cara lá da foto inicial, compaixão e evidência. Mas eu não consigo ter isso. Então, olha lá, suas crenças, porque você pensa de acordo com o que está nos seus paradigmas, as suas crenças, beleza? Então, seus pensamentos influenciam os seus relacionamentos influenciam os seus sentimentos influenciam suas ações, e suas ações influenciam tudo à sua volta. Às vezes, o resultado da pessoa é ruim porque ela nem percebe que tem essas crenças. Tá claro isso? Estão gostando? Tá todo mundo vendo o PowerPoint? Dá o sinalzinho aí só para o show de bola. Tá? Então, o estado mental define tudo. O pensamento da mente define tudo. Por isso que a lei do pensamento ela é fantástica. É o seu estado mental que define tudo. E vocês estão tendo treinamento com o ET de aprender a usar a mente. O eu comanda a mente. Você não pode deixar sua mente ser você. O eu comanda a mente. Vem uma coisa ruim? Ah, mente, por que eu estou pensando desse jeito? Você tem que observar sua mente que nem você assiste televisão. As imagens que vêm da sua mente é que nem você está assistindo um filme lá e comendo pipoca. O seu eu é inabalável. Se as coisas são ruins, elas são na sua mente. Aí começa a fazer um autoconhecimento e perceber por que você é um ser tão negativo, que vem tanta coisa ruim na tua mente. Aí eu falo do seguinte, que a gente vive numa sociedade aboiada e 99% da população do mundo está na boiada, que 96% da população, menos de 1% da população tem 96% da riqueza do mundo. Então você vê o seguinte, os 99% não têm pensamentos bons. Entendeu? Então a boiada, beleza? A galera da boiada tá na boiada porque pensa desse jeito. É um estado mental. Então você precisa começar a pensar fora da caixa. Porque a massa não tá bem. Se você pensar como a massa, vai ser igual a massa. Aí a galera quer pensar que nem da massa e ter resultado de gente que não pensa como a massa. Então o estado mental define tudo. Entendeu? O estado mental define tudo. Então foco 90% nas pessoas. Foco 90% no estado das pessoas. Tá bom? Exemplo, Alba em uma confeitaria desligada que eu falei para vocês. Olha só. A Alba é uma mastermind de salada e eu tenho muita admiração. Quem estava no grupo de saladas aí, olha as fotos da Alba de férias. Roupinha, maquiadinha, bonitinha, tá lá, feliz da vida. Isso é um estado mental que reflete nas saladas da Alba. Percebe isso? O estado mental define tudo. Beleza? Aí eu tinha uma confeiteira desligada, não vou falar o nome, nem lembro o nome, ela era espancada pelo marido. Se ela aceita ser espancada pelo marido, é porque a crença do espancamento pelo marido, para ela, é uma verdade. Aquilo é verdade. Ela está ainda no nível... Como é que essa pessoa
que tem esse pensamento e esse estado mental, perfeito, vai conseguir produzir coisa boa. O estado mental dela é degradante. Não vai sair nada de bom. Agora, você pode escolher o caminho, é o seu livre-arbítrio. Ah, fiz o treinamento aqui com o ET, ele me abduziu, mudou minha mente. Eu não vou mais aceitar tomar porrada de ninguém, de marido nenhum. Eu não vou aceitar ser explorado por ninguém. Eu não vou aceitar, muda o seu estado mental e vai buscando uma vibe diferente. E existe uma lei universal que chama a lei da vibração, e você vibra de acordo com o seu pensamento. É o seu pensamento que faz você vibrar. Então, por que as pessoas têm vidas tão ruins? A grande maioria. Porque eu digo para vocês com 100% de certeza que os pensamentos delas são ruins. Porque elas não têm esse treinamento, que elas não sabem que elas não são a mente delas. Que elas não sabem, tá? Que elas têm um controle sobre a mente dela. Porque elas adoram assistir Jornal Nacional. Jornal da Band, aquele jornal, olha aí, o cara matando não sei o que, ali, o cara tomou um tiro na cara, olha aí aquela TV do balde de sangue. Entendeu? Então, você é influenciado pelos 5 sentidos que entram. Agora, você não percebe que é o que você escolhe ver. Então, nós trabalhamos num restaurante e, graças a Deus, temos pessoas excelentes e nossa comida é excelente. Mas se vamos imaginar, se a pessoa come uma comida ruim, o que é que ela tem? O intestino dela acusa, ela tem uma diarreia, um piriri. Pensamento ruim é diarreia mental. É que você está alimentando sua mente com porcaria. Na convivência das pessoas, tudo. Mas isso são os seus pensamentos. Então aprenda o seguinte, você controla os seus pensamentos, é um livre-arbítrio. É o que você quer escolher na sua vida, é teu livre-arbítrio. De ser sucesso ou ser fracasso. E ninguém se importa se você vai ser um sucesso ou se você vai ser um fracasso. Ninguém se importa. Alligator, eu vejo em você uma vontade e você vai buscar lá na frente uma pessoa para empreender, para ficar no DP melhor do que você, e você vai empreender conosco, se quiser. É o seu livre-arbítrio, é a sua vontade que define isso. Aí você começa a ganhar mais, aí começa a conviver com os melhores. Aí você vai falar para o filhinho, filhinho, agora eu não vou dar mais casquinha não, vai ser sundae. Aí depois do sundae, vai ser o sundae recheado com a entrada com... Você vai mudando isso. Vocês têm que perceber que se vocês chegarem no nível de consciência, vocês são 100% responsáveis pelos resultados que vocês têm na vida. Beleza? Tá bom? Então vamos lá, bônus. Todos nós temos um crânio do mesmo tamanho e mente com a mesma capacidade. Perfeito? Por que alguns brilham com tanta genialidade e outros têm uma vida com tanta dor, sofrimento, tensão, estresse e demais mazelas? Por quê? Você pode receber estímulos externos, mas tudo o que está acontecendo é dentro de você. Perceba que todas as experiências são dentro de você. Então, mas observe que todas as experiências humanas são geradas na sua mente, logo são internas, é o teu mindset. Então, alegria, sofrimento, tristeza e estado de miséria. Tá? Então, um erro fatal, apesar de você receber um estímulo externo, acreditar que o que está sentindo é externo é um erro fatal. O que você está sentindo de ruim está dentro de você, não está fora. São seus pensamentos. Perceba isso. Então, tome consciência de que qualidade da tome consciência de que a qualidade da sua vida é de inteira responsabilidade sua e de mais ninguém. Se tua vida tá ruim, velho, é porque você provocou isso. Você tá... O que você tá alimentando sua mente? Tá andando com os bonzão ou com os ruinzão? Sua vida é sua criação e de mais ninguém. E você cria a sua vida primeiro aonde? Aqui, ó. No pensamento. Lei do pensamento. É aqui que tudo começa. Lei do pensamento.
Por isso que muitos não mudam suas vidas, pois acham que ele não tem a capacidade de criar a sua vida. Você cria a sua vida com os seus pensamentos. Tá? Então, observe o alimento que você dá para a sua mente. Por isso que eu falo, galera, deixe de assistir televisão. Vai fazer os treinamentos do ET. Vai fazer os treinamentos que te agreguem valor. A galera fica vendo a desgraça dos outros. O Maluf tá preso, o Maluf se fudeu. E o cara fica feliz com o Maluf fudido. Cara, vai ficar feliz que você tá trocando teu carro. Vai ficar feliz que você comprou uma casa nova. Vai ficar feliz que você arrumou um namoradão ou uma namoradona gata. Entendeu? Vai ficar feliz, Rafael, porque você reconheceu que agora você tem uma esposa maravilhosa e vai viver com ela. Seja feliz pelas coisas que você passam dentro de você. As pessoas estão felizes com a desgraça dos outros. Aí falam para mim que esse é um mundo de amor. Será que é um mundo de amor? Aí ainda terceiriza o amor para Deus. Deus é amor. Fudeu, né? Quem tem que ser amor somos nós, né? Deus não é amor. Quem tem que ser amor somos nós, porque Deus está dentro de nós. Entendeu? Então, apesar de receber estímulos externos, acreditar que o que está sentindo é externo é um erro fatal. É nível de consciência. Eu tenho meu amigo Marcão, que o cabeçote do Celtinha dele foi pro pau, e a esposa está culpando ele. Mas ela andou com o carro 160 mil quilômetros e nunca trocou a correia dentada. E a culpa é do Marcão. Entendeu? Então, Marcão, enquanto a culpa for sua, ela não vai trocar a correia dentada. Entendeu? Então você anota lá quando o carro chegar a 200 mil, você trocar a correia dentada, porque senão tu vai estourar teu cabeçote de novo. Entendeu? Então tome consciência de que a qualidade de sua vida é de inteira responsabilidade sua e de mais ninguém. Sua vida é criação sua e de mais ninguém. Por isso que muitos não mudam sua vida, pois não acham que sua vida é criação. E você cria a sua vida na sua mente, com os seus pensamentos. Por isso que a lei do pensamento é fundamental e a primeira lei do universo. Tá bom? Observe o alimento que você dá para a sua mente. Beleza? Gostaram, galera? Foi top?